Olá, pessoas queridas, boa noite a todas e a todos. Que alegria podermos nos reunir nesta ocasião para celebrarmos o lançamento de mais uma obra oriunda da produção a partir da nossa editora Edições Superiores, pertencente ao Grupo Educacional IESLA. É uma alegria muito grande poder dar a vocês as nossas boas-vindas. Quero saudar as nossas doutorandas e ao nosso doutorando presente nessa noite. São 4 coautores presentes, representando todos os demais coautores dessa linda obra, que tenho a honra de tê-la aqui em minhas mãos. Vamos encaixar melhor aqui nessa câmera, não é? A câmera do Zoom, ela é um pouco mais restrita em termos de foco, olha. Muito bem. Essa linda obra que está sendo disponibilizada para o Brasil, para a América Latina, para todas as Américas. Em breve estará também em espanhol e em inglês. Não é? E para toda a Europa. É uma alegria enorme. Quero aqui saudar e cumprimentar uma das coautoras, a Ariane Cro. Uma boa noite, muito bem-vinda, querida. Quero também saudar a Daniela, que já está também presente, irá falar um pouco sobre a experiência da pesquisa e o desenvolvimento do seu capítulo nessa obra, irá representar outros coautores também, Daniela França. Quero cumprimentar ao Matheus Guilhermino, muito bem-vindo, e quero cumprimentar também a Elaine Souza Dantas. Para mim é uma satisfação significativa poder apresentar essa que é a obra científica número 5.210, nesses 15 anos de atividade no âmbito da educação superior no Brasil, em parceria com universidades localizadas na Argentina, no Uruguai, no Chile, mais especialmente essa obra oriunda de uma das universidades parceiras localizadas na Argentina, a UNSA, e conta, inclusive, com o prefácio escrito pelo meu colega, o reitor, professor, doutor Eduardo Cisco, que nos brindou também com um prefácio, a ele os nossos agradecimentos. E quero mencionar aqui os nomes de todos os demais coautores. Não posso deixar de mencionar os nomes de todos e quero destacar que essa obra é, de fato, fruto da dedicação, do amor e do empenho desse grupo de doutorandos que foram meus alunos em janeiro de 2021, não foi isso? No doutorado em Ciências Jurídicas da UNSA. Que alegria! Eu quero destacar o André Luiz, tá? O André Luiz Formiga. Eu vou pedir ao suporte que destaque a câmera do orador enquanto o orador estiver fazendo uso para que o vídeo seja gravado de forma mais qualitativa.
Muito bem. Nós temos aqui o André Williams, ok? André Williams Formiga da Silva, ele que é graduado e pós-graduado em Direito, mestre em Direito, doutorando em Ciências Jurídicas e atualmente exerce o ofício de registrador. O André Williams, ele é autor de um dos capítulos que compõem essa obra e escreveu um capítulo sob o título As funções da advocacia nas diferentes etapas da mediação na resolução de conflitos. Muito bem escrito. Nós estaremos ouvindo um pouco mais detalhadamente. Temos também a Ariane Almeida Cro Brito, que também irá falar um pouco sobre essa experiência, é doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade do Museu Social Argentino, conforme mencionei. É também mestranda em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Continua mestranda ou já obteve o título, Ariane? Muito bem. Mediadora e conciliadora judicial e extrajudicial. Ok, muito bem. E especialista em registros públicos na Faculdade Única. Muito bem. Temos também como coautora a Daniela França dos Anjos, que é oficiala de registros e tabeliã, também doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social, e mestranda, muito bem, especialista em Direito Civil e Processual, especialista em Direito Notarial e Registral, e especialista em Direito e Mercado Imobiliário. Muito bem, com o bacharel em Direito. Temos também a Daphne Tamires Nogueira, como coautora deste livro, advogada, analista jurídica, presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial, da UAB de Contagem, Minas Gerais, doutoranda em Ciências Jurídicas pela UNS, através do IESLA, e especialista em Cidadania e Direitos Humanos. Temos a coautora Diana Sofia Diana Sofia Piechocki Wanderley. Ok. Diana não está conosco, se estivermos ouvindo, depois me conta a pronúncia correta desse sobrenome. Sobrenome europeu. Muito bem. A Elaine Souza Dantas, que cumprimentei no início, está conosco, irá falar também um pouco sobre a sua experiência no desenvolvimento da pesquisa, que resultou em um capítulo deste livro. É doutoranda em Ciências Jurídicas, pós-graduada em Direito Sistêmico e também tem formação em Constelação Familiar e curso de extensão em Direito Sistêmico, pós-graduada em Direito Eleitoral. Muito bem. Temos a Geralda Aparecida Nogueira, que é graduada em Psicologia e também bacharela em Direito, psicanalista, pós-graduada em Psicopedagogia, Gestão Pública e Psicanálise. Tem título honoris causa em Psicanálise pela instituição Mir Esperança, do Rio de Janeiro. Muito bem. Além de ser doutoranda no curso de doutorado em Ciências Jurídicas, UNSA e ESLA. Temos o coautor Luiz Felipe Gonçalves Santiago, é tabelião e oficial de registros, doutorando em Ciências Jurídicas, é também mestrando em Direito, especialista em Direito Penal
e também especialista em Direito Constitucional pela Universidade Anhanguera. Muito bem. Temos a coautora Mariane Paes Gonçalves de Souza, doutoranda em Ciências Jurídicas pela UNSA IESLA, mestranda também em Direito, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela ESA-OAB. A coautora Marina Gondim de Almeida, graduada em Direito, registradora e tabeliã, na cidade de Crato, no Ceará, é mestra em Direito Ambiental e doutoranda em Ciências Jurídicas pela UNSA IESLA. Temos o coautor Matheus Guilhermino Tazinásio, que está conosco, é tabelião e registrador da comarca de Medicilândia, no Pará. Possui especialização em Direito Constitucional e aperfeiçoamento em Direito Público e Privado, também pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus. A coautora Marlene Fernandes de Castro Paiva, é pós-graduada em Direito do Trabalho, é também doutoranda em Ciências Jurídicas pela UNSA IESLA, mestre em Direito Administrativo e licenciada em Direito. Essa é a nossa aluna angolana, não é? Muito bem, que alegria. E, por fim, temos mais dois coautores, o Martins Afonso Maciel Lemos, também graduado em Direito, pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Verbo Educacional de Porto Alegre, pós-graduado em Direito Civil e Bancário, pós-graduado em Direito Privado, procurador jurídico municipal do município de Divinópolis, Tocantins. E, por fim, a coautora Moema Locatelli Beluso, graduada em Direito, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, Direito Notarial e Registral, mestre pelo Instituto de Direito Público e também advogada atuando na área ambiental, atualmente tabeliã e registradora no estado do Pará. Muito bem, é presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará e diretora da Confederação Nacional de Notários e Registradores. Muito bem, mencionei aqui os ilustres e as ilustres autoras e autores desta obra tão significativa que nasceu de uma idealização a partir de uma proposta feita durante o seminário de resolução de conflitos que ministrei a uma turma do doutorado em Ciências Jurídicas, conforme mencionei, em janeiro de 2021, e me alegro muito que vocês tenham acolhido a ideia, não é, de se debruçarem e insistirem na pesquisa voltada para esse tema tão relevante, por que não dizer, nos contextos atuais, sem dúvida, muito mais relevantes e buscar esse olhar no desenvolvimento de uma pesquisa que visa aprofundar os estudos relacionados aos métodos, ao que chamamos hoje, não é, de métodos adequados de resolução de conflitos, é de fato uma atividade meritória. A vocês os meus parabéns por se dedicarem, por acreditarem na proposta, por acatarem essa proposta e
devido às minhas muitas atribuições, talvez o processo, não é, de contribuição, de orientação tenha sido um pouco fragmentado, mas conseguimos, ao final, chegarmos a um resultado esperado, a um resultado de alto nível. Eu quero, de fato, parabenizá-los por todo o esforço, por todo o empenho e agradecer a toda a equipe editorial da nossa Edições Superiores por toda a dedicação, pela intermediação com todos vocês, não é? Foram muitos contatos, muitos telefonemas, a equipe da diagramação, que também brilhou nas atividades, tendo todo o cuidado, a equipe de revisão, todos nós revisamos, não é? Os autores são também revisores, e eu, como organizadora e como idealizadora do projeto e orientadora de vocês no seminário de resolução de conflitos, também fiz esse papel, não apenas de análise científica do conteúdo, mas também de revisão, enfim. É um trabalho de conexão de muitas mãos, não é? De muitas mãos e muitas mentes para chegar a esse resultado tão apropriado e apto para a degustação pelos intelectuais, pelos estudiosos da área, aqueles que se interessam pela temática. Fica aqui o registro do meu agradecimento, portanto, a toda a coordenação científica da editora, que também oferece o seu cuidado em relação a uma das revisões que é realizada em todas as obras publicadas pela Edições Superiores, ao Conselho Editorial, a equipe de diagramação, a equipe criativa que desenvolveu essa capa, não é tão significativa, que traduz tão bem o conceito da obra, os objetivos gerais, específicos, e quero deixar aqui um agradecimento especial ao Edson Félix, ok? Nosso editor, que desempenhou um papel muito importante durante esse processo de produção deste livro, tá? O projeto gráfico, conforme já mencionei, pela Amanda Gama, e o editor responsável, o professor Silas Rosa. Muito bem. Muito obrigada pelas palavras de agradecimento que vocês tão carinhosamente registraram aqui nos agradecimentos. Eu quero, inclusive, ler aqui os agradecimentos que vocês mencionaram. E logo depois nós vamos passar a tratar do mérito da obra, tá bom? Então, dessa forma, André, Ariane, Daniela, Daphne, Diana, Elaine, Geralda, Luiz Felipe, Mariane, Marina, Marlene, Martins, Mateus, Moema. Vocês são as estrelas dessa obra e, nas palavras de vocês, não é? Vocês iniciam os agradecimentos por essa realização, por essa concretização, se dirigindo primeiramente a Deus, pelas nossas vidas e por nos permitir ultrapassar todas as fases ao longo da criação dessa obra, aos familiares e amigos, por todo o apoio e pela ajuda que muito contribuíram para a realização deste trabalho. A professora doutora Sara Maria Alves Gouveia Bernardes, por ter sido a grande idealizadora e ter desempenhado esse projeto com maestria, dedicação, empatia e muito amor. Muito obrigada. A todos aqueles que contribuíram de alguma forma para a conclusão deste trabalho. A todos os colegas de turma, pelo ambiente participativo, harmônico e colaborativo, no qual convivemos e solidificamos fortes laços de amizade, o qual foi fundamental na compilação de conhecimentos
para a elaboração dessa belíssima obra. A instituição de ensino IESLA, essencial no processo de edição dessa nobre literatura, pela dedicação, atenção e presteza, além de toda a experiência refletida ao longo desse período. Por último, não menos importante, a UNSA e a todos os professores do nosso curso pela elevada qualidade do ensino oferecido. Muito bem, essas são as palavras registradas pelos coautores nessa obra, Tratado sobre Métodos Adequados de Resolução de Conflitos e Disputas, organizado por mim. Obra oriunda do curso de doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais, módulo janeiro 2021. E quero aqui mencionar também que essa é a obra número 498 da nossa editora. Portanto, um número significativo na linha de produção da nossa editora. Muito bem. Falando um pouco sobre os objetivos específicos propostos para essa obra, eu quero aqui fazer rapidamente uma linha do tempo e já passar a palavra primeiramente para a Ariane, uma das coautoras, que terá 8 minutos para fazer uma abordagem. Eu quero fazer uma breve linha do tempo a respeito da temática. Durante muito tempo, utilizamos métodos alternativos, não é? Para a resolução de conflitos, talvez em função do discurso do professor Frank Sander, da Universidade de Harvard, que utilizou pela primeira vez em 1976, não é? Esse termo que no original em inglês é Alternative Dispute Resolution, e cuja tradução literal para o português é métodos alternativos de resolução de disputas, e que hoje conhecemos como métodos adequados de resolução de conflitos e disputas. E por quê? Não é? Por que métodos adequados de resolução de conflitos e disputas, mais conhecido como os institutos da negociação, da mediação e da arbitragem, que discorremos nessa obra. Eu quero mencionar que, por muitos anos, nós ficamos realmente acostumados, não é? Se aculturou, por estarmos acostumados a ouvir métodos alternativos de resolução de conflitos, porque, de fato, aquilo que era tido, percebido, sentido como método principal para a resolução dos conflitos e disputas era o judiciário, não é? E, de fato, o judiciário como acesso à justiça, como acesso a uma ordem jurídica que, de fato, poderia resolver as situações de disputas e de conflitos. No entanto, o tempo foi nos demonstrando e nos apresentando resultados em que ficou notório que o judiciário não era o único meio de acesso à solução das disputas, dos conflitos, como também nem sempre seria o mais indicado ou mais adequado para determinadas situações. Não é assim? E, por isso mesmo, para nos aprofundar nesse processo de construção dessa cultura do consenso, dessa cultura da paz, não é? Que propus a esse grupo de doutorandos uma pesquisa mais aprofundada
para trabalharmos melhor os conceitos e a filosofia daquilo que entendemos hoje como métodos adequados de resolução de conflitos, não é? Então, uma vez que o conflito está instaurado, uma vez que o conflito existe, traça-se vamos colocar uma linha do tempo para os acontecimentos que normalmente se iniciam por uma negociação, e essa negociação entre os intervenientes da situação ocorre em situações que, de certo modo, as partes são levadas a buscar uma intervenção, não é? A buscar alguém como intermediário para lidar com o objeto de interesse e disputa entre essas partes. E normalmente, a parte ou as partes que desejam essa intermediação ou essa intervenção, ela está buscando um apoio, não é? Alguém que a ajude a alcançar os resultados que ela deseja. E essa terceira pessoa que entraria ali fazendo o papel de negociador ou de mediador, não é? E num terceiro caso um pouco distinto, que abordaremos, a arbitragem, ela, na negociação, irá fazer um papel, desempenhar um papel parcial dentro de uma lógica dual. Já na mediação, esse interveniente que faz o papel do mediador, ele exerce uma função imparcial, não é? E quando, no processo de amadurecimento da mediação, quando avançamos nesse processo e buscamos amadurecer o conceito e o papel do mediador, que, na verdade, ele apresenta uma função, um papel híbrido, mesclando o papel de um psicólogo com o papel do advogado. Por que eu coloco de um psicólogo e um advogado? Porque ele tem, no âmbito do papel do psicólogo, ele atua de forma terapêutica, acalmando ali as situações do conflito, e no âmbito do papel do advogado, o objetivo dele é resolver a situação, não é apresentar uma solução. Então, o mediador, ele é realmente uma figura híbrida que mescla o papel do advogado com o objetivo de resolver a questão, mais a terapia, a atividade terapêutica desse olhar mais clínico, mais psicológico, com o objetivo de atuar com as soft skills, de atuar atenuando as tensões para a obtenção do consenso entre as partes e, por fim, a resolução ou a solução do conflito, algo que também é debatido e é estudado no âmbito dos conceitos e da filosofia da mediação. Então, de fato, quando estamos falando da intervenção de um terceiro imparcial, sem poder de decisão, isso, de fato, representa o grande diferencial nesse processo de negociação e mediação, que vai ajudar a identificar os interesses, as necessidades e as possíveis soluções para a disputa e a causa, a situação colocada sobre a mesa. E, de fato, existem muitas outras diferenças
entre a negociação e a mediação, e essa obra não propôs esgotar a temática, mas propôs se debruçar e estudar de forma pormenorizada, além também da arbitragem, que tem que ser, não é, escolhida, aceita através de um compromisso arbitral entre as partes. Essa obra não propôs esgotar essa temática, mas se aprofundar, não é, em distintos ramos do direito, tá? A investigar quais são vamos colocar assim, como a mediação, a negociação e a arbitragem têm atuado nas mais diferentes áreas, nos mais distintos ramos do direito, na prática, tá? Então, de fato, o sumário apresenta uma diversidade, uma amplitude muito grande, e eu quero, portanto, abrir, já estou, assim, desejosa de ouvir os coautores que estarão representando todos os coautores e suas pesquisas e poderão falar com muita propriedade sobre as suas descobertas, as suas investigações, os resultados aos quais chegaram, e vocês verão que trata-se de um livro, de fato, interdisciplinar, porque consegue mesclar nos mais diversos ramos do direito o estudo da mediação, da negociação e arbitragem, nos entregando resultados altamente satisfatórios na pesquisa desse tema que merece ser difundido, falado e apregoado, não é? Então, vou abrir aqui e mais ao final eu volto com alguns comentários e vou abrir, portanto, para que a Ariane fale em nome de 3 autores, me parece, que ela estará falando, não é, Ariane? Fique à vontade, eu vou pedir que o suporte técnico cheque o microfone da coautora Ariane para que ela compartilhe um pouco sobre como foi a sua própria pesquisa e também as pesquisas dos demais coautores sobre os quais ela estará falando. Quero muito te ouvir, Ariane. Fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, professora Sara, uma grande honra estar aqui com vocês. Em relação à minha pesquisa, levando em consideração exatamente essa necessidade de desafogar o judiciário, a gente tem hoje em dia as serventias extrajudiciais, né, com uma capilaridade muito grande, onde nem existe o judiciário, às vezes não tem um fórum e a gente tem um cartório. Então, a minha investigação foi nesse sentido, principalmente em relação à legislação estadual, quando ela versa sobre a possibilidade do cartório executar essa mediação e conciliação, ele não traz especificamente a figura do titular. Ele fala que poderá ser feito pelos escreventes. Alguns estados já supriram essa lacuna, como o estado de São Paulo, por exemplo, colocando que os titulares podem. Ora, porque uma vez que o funcionário pode, porque o titular, sendo capacitado, não poderia realizar, né? E esses cursos, eles precisam ser presenciais, existe uma demanda, a facilidade do titular realizar esse procedimento é bem maior do que do seu funcionário, dele ter que disponibilizar um funcionário. Então, em relação a isso, eu acredito que nesse estudo houve, sim, uma lacuna em relação à nossa legislação, que ela deve ser suprida para a inclusão dos titulares também, para que eles possam não ser meros supervisores, mas que eles possam efetivamente atuar como mediadores e conciliadores. E trouxe também em relação ao princípio, a aplicação não do princípio da especialização em relação a essas serventias, né? Então, assim, eu entendo que esse princípio da especialização, ele não é aplicado
de acordo com o provimento, de acordo com a nossa legislação, ela deixa bem clara que qualquer tabelião pode realizar o procedimento, ainda que ele não tenha competência para executar o ato posterior. Então, seria um princípio da especialização postergada. Então, eu posso realizar uma mediação, mas se for um acordo para tirar um protesto, então aí a pessoa se encaminharia para a serventia adequada de títulos para fazer esse protesto. Então, basicamente, esse foi o meu artigo. Sobre o artigo da nossa colega, a Diana, ela versa sobre acerca da aplicabilidade da psicanálise pelos conciliadores e mediadores. Porque hoje em dia a mediação e a conciliação ela se utiliza de várias ferramentas da psicologia, da negociação, para tentar entender um pouco mais o sentimento por trás daquela demanda, daquela disputa. Então, a ideia seria trazer também, inclusive para serventias extrajudiciais, esse estudo da aplicação de conceitos de psicanálise para se efetivar uma verdadeira pacificação social, né? Não apenas resolver o conflito, mas entender mais o porquê e trabalhar isso com cada um para que a gente tenha efetivamente uma pacificação da alma. E em relação ao artigo da Mariana Goldin, da nossa colega, ela fala sobre os aspectos gerais da mediação e conciliação, sobre a ótica do novo Código Civil, de processo civil. Então, resumidamente, ela investiga sobre as alterações trazidas pelo novo Código e que buscou muito esse princípio da cooperação de todas as partes com o magistrado. Então, os atores do processo, eles atuam em condições de igualdade e juntos constroem o resultado final dessa lide. Então, as partes, elas passam a ser protagonistas da própria história, como a gente costuma dizer. Elas têm o poder ali de decidir para que exista aquele ganha-ganha, né? Que as partes elas conseguem chegar num resultado e não um terceiro, que é um juiz que não conhece realmente a fundo a causa do problema deles. Então, ela traz esse cenário desse princípio e para incentivar o maior número de acordos possíveis. O Código de Processo veio trazendo essa imposição, inclusive gerando multas, penalidades, para que as partes realmente tentem fazer um acordo antes do processo seguir. E durante o próprio processo, né? Lembrando, é bom lembrar também que durante todo o processo as pessoas podem aí tentar fazer uma mediação e conciliação e os juízes têm que, inclusive, incentivar. Sim, muito bem mencionado. Avançamos bem, não é? Especialmente nessa última década, em relação à construção dessa cultura da solução consensual dos conflitos. Parabéns, Ariane, por seu trabalho, por sua pesquisa, por sua importante atuação como jurista em nossa nação e com repercussão internacional agora, no âmbito do doutorado, que você continue não apenas cumprindo essa missão enquanto jurista tão competente, mas também inspirando, né, brasileiras e brasileiros a buscarem o aperfeiçoamento intelectual, acadêmico, científico. Meus parabéns a você e a todos os demais coautores representados por você na sua fala. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu gostaria, então, de abrir a palavra para a Daniela. Sim, Daniela. Daniela, queremos ouvi-la, queremos conhecer como foi para você a experiência da pesquisa, do desenvolvimento desse capítulo tão importante
você escreveu sobre a conciliação e a mediação, enaltecendo o diálogo como formas adequadas para a resolução de conflitos na sociedade. Muito Isso. bem. Muito bem-vinda no lançamento. Obrigada. Meu boa noite a todos, né? A todos os colegas também que nos assistem aí pelo YouTube. Queria agradecer bastante esta oportunidade, né? Não sei como foi aí que me escolheram, mas eu estou, assim, super feliz por estar aqui. Então, essa pesquisa foi bem enriquecedora, né? Esse livro aí está bem rico mesmo, quem puder adquirir, porque ele está fantástico, maravilhoso. Ele reúne, assim, um apanhado realmente em várias áreas, né? Em que a gente pode usar a conciliação e a mediação. Esse meu artigo, né, a gente fez baseado no uso do diálogo, por quê? O diálogo, ele é inerente ao ser humano, né? Ele é tão importante, a gente gosta de citar aquela passagem da Bíblia, que diz assim, Deus criou Adão, e a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha no jardim conversar com Adão. Era a necessidade de conversar. É a necessidade de um diálogo. Nesse artigo, o que é que a gente enfoca, né? A gente fala sobre a necessidade do diálogo, a gente fala sobre o conflito, que ele também é inerente, porque nós, como seres humanos, somos diferentes, temos ideias diferentes, mas que o conflito ele vai surgir e, às vezes, ele se alarga por conta disso. As pessoas não veem que pode chegar a um ponto comum, apesar de serem diferentes. E advoguei também vários anos, né? Como advogada, eu pude ver na prática, né? Essa questão do diálogo nas conciliações, né? Principalmente nas varas de família. Um tempo é pouco, a gente acredita que aquele tempo determinado para as partes nos mutirões é muito pouco, né? Para as partes eles conversarem. Então, nesse artigo, a gente fala sobre o verdadeiro diálogo, que o poder público ele poderia investir mais, né, nesses métodos e, justamente, no caso, as partes terem a oportunidade de conversar. Esse artigo também ouvi algumas pessoas que tiveram processos e elas falaram assim, não, só fiquei conhecendo esses métodos quando já cheguei lá no fórum. Ninguém me avisou que existia isso, que a gente podia conciliar, que a gente podia mediar, porque, assim, um processo em si é bastante demorado, né? O que os clientes queixam é da demora. Então, a conciliação e a mediação realmente é uma forma alternativa. Você desafoga o judiciário, mas nesse artigo a gente traz aquele questionamento. A gente não quer só desafogar o judiciário. A gente quer que a conciliação e a mediação ela cumpra o verdadeiro papel dela, que é reaproximar as partes, né? Trazendo elas para que elas continuem dialogando entre si, né? Esse aí é um resumo do meu. E pegando o gancho também já da nossa colega Geralda Nogueira, porque o dela, ela fala sobre... Me permita, Daniela, tá. Perdão por te interromper. Por nada. Eu gostaria muito que você se detivesse um pouquinho mais sobre esse enfoque que você deu em relação à discussão, né, sobre a legislação brasileira no âmbito da mediação e conciliação. Isso. Essa análise que você fez da aplicação da mediação e da negociação na realidade. Eu acredito que você conseguiria nos passar um panorama bem atualizado, de forma resumida, mais sucinta, e eu gostaria muito de focalizar essa aplicação na realidade. Eu acho que há um espaço muito grande, inclusive para um segundo volume do tratado, abordando um pouco mais essa questão da aplicação na realidade, sem detrimento dos demais artigos e dos demais capítulos.
Bem interessante, né? Porque é minha linha de pesquisa na tese. Por que que o poder sim. público ele não investe mais para que haja esse verdadeiro diálogo? Aquele tempo, na realidade, que é destinado às partes, na verdade, que é que o artigo fala? As partes, às vezes, saem dali com um acordo, mas não saem satisfeitas, elas saem frustradas. Às vezes ela faz o acordo porque tem o conciliador, né? A mediação, que a gente participa em processo de divórcio, ou processo de alimentos, às vezes o mediador, o conciliador chama para conversar a parte volta, faz o acordo, mas às vezes a parte sai dali rancorosa. Ela volta no escritório e diz, fiz o acordo para não ter que voltar mais, porque o processo demorou demais. É um processo que já tinha 3 anos, então eu queria me livrar do processo. Mas em si, né, a aplicabilidade ali da conciliação e mediação foi só para desafogar o judiciário. As partes continuaram ali com aquele rancor. O que, na verdade, lá na frente, é isso que diz o artigo, pode gerar mais processos. Não reaproxima as partes. Às vezes as partes têm filhos em comum, né? E aí vem o processo de divórcio e às vezes as partes não querem se encontrar, só que eles esquecem que tem um vínculo para sempre, que é o filho. Então, esse artigo, ele fala que as partes poderiam, né, como o código diz, que deveria ter mais de uma audiência de conciliação. Nesse aspecto, não é? Mas não existe na prática. Da não solução do conflito no âmbito das emoções, exatamente, vale analisar de forma medida e mais aprofundada o papel terapêutico do mediador, não é? Exatamente. É um artigo bem interessante que a colega falou antes, que, né, é o uso da psicanálise. Psicanálise. Sim, da como psicanálise, ferramenta. Né? De fato, Ariane, você quer fazer alguma intervenção nesse sentido? A atuação, sim. O artigo da sua autoria é a atuação dos titulares de serventias extrajudiciais na conciliação e mediação. Mas essa atuação, normalmente, é uma atuação mais processual, não é? Do que uma intervenção como papel de mediador. Né? Os titulares de serventia, nos fale um pouco mais sobre o que você pesquisou e confirmou na aplicabilidade. Na verdade seria essa transferência, né? Não só da parte processual, mas hoje em dia os cartórios eles têm condições de realizar sessões em ambientes menos inóspitos, então a gente chega... Eu, como mediadora e conciliadora, fiz várias mediações, a gente percebe que ao ingressar num Sejusc, ao ingressar num fórum, as partes elas já não vão abertamente, elas saem, na maioria das vezes, como a Daniela disse, elas colocam um termo na audiência de acordo frutífero, mas as partes saem dali sem se olhar na cara. Então, eu acredito que exatamente pelo poder judiciário não propiciar esse maior diálogo, esse ambiente mais favorável, um maior número de sessões, eu acredito que a serventia judicial, o tabelião, os seus funcionários, eles são capacitados tecnicamente, juridicamente, com um ambiente saudável para realizar essas sessões, para que se chegue em acordos, não só acordos, né, em pacificação mesmo, social, que é o que falta. Hoje em dia, as mediações faz um acordo de pensão hoje, amanhã o ex está namorando outra, ela ama o ex-marido, e aí ela vai fazer outro pedido, vai continuar brigando, então assim, não resolveu o conflito, o conflito interno. Por isso a psicanálise, por isso os métodos de psicologia
de tudo, né? Todas as outras ciências são muito bem-vindas e devem ser estudadas, inclusive, acredito que com maior número de horas nos cursos de mediação e conciliação. Até eu acredito que estou fazendo essa comparação, inclusive com a Argentina, para a gente analisar em relação a esse aspecto, ao aprimoramento do mediador e do conciliador, inclusive Exato. nas serventias, para que seja feito realmente uma pacificação ali social, não meros acordos que depois na frente serão descumpridos. Muito bem colocado, Ariane. De fato, há espaço para o aperfeiçoamento do mediador no âmbito inter e transdisciplinar. As neurociências, nós temos, inclusive, uma ferramenta de neurofeedback muito importante, que é o Brainspoint, que pode oferecer também um know-how muito importante na atuação do mediador. Tem espaço, sim, para aprofundarmos. Vamos para o volume 2 desse tratado, hein? Vamos sim. Vamos. Tem panos para manga. Temos. Então, dando continuidade, né? Sim, eu volto, então, a palavra para você, Daniela, porque acredito que você ainda tenha uma abordagem relacionada a outros coautores, correto? Tenho 3 coautores aqui, e o da Geralda Nogueira, ela fala sobre a importância da mediação na resolução de conflitos familiares e relações continuadas. Né? Eu li o artigo dela, bem um pouco parecido com o meu, porque, assim, trabalhei muito na vara de família, né? Essas conciliações que a gente faz na vara de família, e é onde a gente vê a frustração das partes. E no artigo dela, ela tem um tópico interessante, que ela diz o seguinte: que a família é uma instituição jurídico-social, cujo vínculo não se rompe simplesmente com uma sentença. Você, na verdade, não tem como, né? As pessoas, como falei anteriormente, as pessoas têm um casamento, eles têm uns filhos, depois sobrevém um divórcio e quer se romper aquilo ali simplesmente com uma sentença e não se rompe. Claro. Porque fica os filhos, às vezes vem a briga pelos bens, talvez não tenha bens, mas eles se esquecem dos filhos. E aí ela resgata no artigo dela, ela fala sobre a importância da família na base da sociedade e fala, né, sobre o uso da mediação familiar, que tem por objetivo promover o diálogo e desconstruir esse conflito, a partir do momento que o conflito surgiu. Né? Lembrei também aqui, quando a gente fez a leitura da obra da doutora Sara, né, que ela fala que realmente a gente poderia existir o divórcio, mas depois de várias conciliações, se as partes ainda insistissem. Na época de advogada, tive várias pessoas que procuraram para divórcio, mas aí eu sempre pedi a elas. Você me fez lembrar uma frase de minha autoria, que é o meu lema, né? Já fazem 20 anos que eu sou uma embaixatriz dos laços familiares ajustados, né? Buscando esse consenso nas relações intrafamiliares. E eu cunhei a seguinte frase: haja para a sua família dar certo. Haja para a sua família dar certo. Até quando? Até quando der certo. Até quando você conseguir. Ou seja, não desista, persista. É lutar para dar certo, né? Até dar certo. E aí, ela fala muito no artigo, né? Quando esse conflito surgir, você buscar a mediação, porque, na verdade, tem aquela estrutura familiar, mas se ela se romper, você tem aquela continuidade de relações, que é o que não pode acabar. Sim. Né? Não existe, né? Não tem como acabar. E daí vem o artigo da nossa querida Daphne Nogueira, que é filha também da Geralda, né? Sim. E aí ela vai falar sobre a mediação de conflito nas ocupações urbanas, como mecanismo de resistência por minorias sociais para a efetivação dos direitos humanos. Ela faz um apanhado nesse artigo sobre os direitos humanos
né? E fala que realmente o Estado ele tem esse dever social, mas que existe aí a questão histórica, né? As terras no Brasil sempre foram mal distribuídas, a política urbana não é bem feita, e por isso nós temos esses grupos excluídos, que às vezes se valem de terras, né? Que não cumprem suas propriedades. E aí ela fala do uso da mediação, porque em São Paulo, a defensoria, até na época da pandemia, ela lutou para que não houvesse aqueles despejos coletivos, porque às vezes tem aqueles prédios desocupados e as pessoas invadem porque não tem moradia, não tem condições, não tem condições financeiras, ou às vezes já vem do contexto histórico. Então, ela fala sobre esse cumprimento do dever do Estado Democrático de Direito, mas que às vezes eles se valem apenas do judiciário, eles dão decisões forçadas, ou seja, a propriedade tem um dono, então vamos retirar vocês daí, vocês não são donos, mas não tem aquela política, para onde que vai colocar essas pessoas, né? Aonde que vai? E aí ela faz esse apanhado no artigo sobre o uso da mediação, que seria até uma forma de resistência dessas minorias, e uma efetividade dos direitos humanos, nesse caso. Seria o uso da mediação, e, na verdade, não da força, né? Como, às vezes, a gente presencia e vê nos noticiários. E, como disse a senhora, por último, mas não importante, bem importante esse, é o artigo do nosso querido Martins Afonso, Maciel Lemos, né? Ele fala no artigo dele sobre a mediação como método alternativo de resolução de conflito no âmbito da administração pública municipal, sob a ótica de lei e os contornos principiológicos. Esse artigo do Maciel é bastante interessante, porque a administração pública é uma que tem inúmeros processos na justiça, principalmente os municípios. Ou seja, eles também abarrotam o judiciário, só que não usam conciliação nem mediação. Apesar da lei, né, 2015, ela favorece que se use, mas, infelizmente, a administração pública não faz uso. Infelizmente, a gente só vê a demora dos processos, e nesse artigo ele fala, né, que se a administração pública, principalmente a municipal, ela começar a usar a mediação como forma de resolver os conflitos, ela vai desonerar os cofres públicos, porque um processo contra a administração pública demora 5 anos, 6 anos. Quando a decisão sai, a gente tem juros, correção, né? Que é o que onera mais os cofres públicos. Se você usar mediação, você vai encurtar o tempo, né? Então, ele fala nesse artigo sobre a importância, sobre uma nova era, seria uma nova era na administração pública, o uso da mediação. Se houvesse investimento aqui do poder público, né, para fazer essa mediação. Então, resumindo, é isso. É um livro bastante rico. Adorei o livro, adorei os artigos dos colegas, bem enriquecedor, e trouxe bastante conhecimento. Sem dúvida. Além de serem conteúdos inéditos, que agregam Exatamente. Que agregam muito valor acadêmico, científico, e irá aguçar a criatividade dos estudiosos da área, não é? Tanto da área quanto áreas afins. Muito obrigada, Daniela, por sua participação. Parabéns a você e a todos os coautores representados por você na sua fala. Obrigada. Queremos muito ouvir agora a Elaine, com muito prazer, com satisfação. Queremos ouvi-la. Elaine Souza Dantas, que irá falar um pouco sobre o seu artigo A Aplicação das Técnicas de Constelações Familiares como método alternativo, não é? Nesse caso, alternativo, né? Alternativo dentro dos métodos adequados.
de resolução de conflitos no direito brasileiro, e muito utilizado também em outras nações de primeiro mundo. Muito bem-vinda mais uma vez, Elaine. Muito bem-vinda, Elaine. E queremos muito te ouvir. Fique à vontade. Boa noite a todos. Para mim é uma honra fazer parte desse grupo e ter sido uma das selecionadas para fazer esse resumo, para apresentar esse resumo nesta oportunidade de hoje. Agradecer a atenção de todos, inclusive quem está acompanhando a nossa reunião, né, a nossa apresentação pelo YouTube. E um agradecimento especial para a doutora Sara, nossa mestra, nossa professora, coordenadora desse trabalho, que é a concretização de um sonho, né, a publicação desse livro. Eu começo falando do meu artigo, que é onde eu pretendo desenvolver a minha tese, que é a aplicação das técnicas da constelação familiar e o pensamento sistêmico como uma das formas de se conseguir obter a verdadeira conciliação dentro ou pré-processual, né? A gente traz um apanhado, né, do ordenamento jurídico brasileiro, que já trouxe essa previsão trouxe a previsão da conciliação, mediação para o ordenamento jurídico, e dentro dessa previsão do ordenamento legal, né, a aplicação da constelação familiar iniciou-se com o juiz Sam Storch, que traz um quantitativo muito alto de processos que ele conseguiu-se a conciliação a partir da apresentação para as partes, através de palestras, workshops e da própria constelação familiar para aquelas partes que assim desejavam olhar, né, apresentar um olhar sistêmico para aquele caso. Muitas vezes, um caso de das pessoas que estavam ali dispostas, né, a constelar ou a fazer um exercício ou ouvir uma palestra acerca do direito sistêmico, acerca da constelação familiar, às vezes um fato traz à luz, né, elucida o fato, ou traz desemaranha, né, um fato oculto em que o conflito está inserido e acaba que o litígio se dissolve e consegue-se a conciliação ou o acordo de maneira definitiva, em que muitas vezes a parte não retorna ao judiciário, que esse é o verdadeiro objetivo dos métodos adequados de resolução de conflitos. Eu trago também no artigo as leis sistêmicas definidas por Bert Hellinger, que é o precursor, né, das constelações familiares, como sendo os 3 pilares básicos, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. E, segundo ele, essas leis existem independente da crença ou do conhecimento, né? Logicamente, quando as pessoas conhecem essas 3 leis que eles chamam as ordens do amor ou as leis da vida, quando as pessoas conhecem essas leis, elas passam a entender a dinâmica da vida e, com isso, dissolvem mais fácil os conflitos, ou entende o cerne daquele conflito e, com isso, consegue ampliar o olhar e sair daquele emaranhado de uma forma que traga a solução e busque a paz social. Inclusive, a paz, né, foi uma palavra que permeou sobre os artigos em que eu vou relatar. Me chamou a atenção que os colegas também destacaram em seus textos essa busca pela paz, né, a partir da verdadeira conciliação, né, que embora no ordenamento jurídico brasileiro haja a previsão legal, mas ainda estamos buscando
essa importância, né, que os profissionais deem o verdadeiro lugar para a conciliação como sendo um fator importante do processo. Já é obrigatório, ok, já tem aplicação de multa, ok, mas precisa ser melhor valorizado pelas partes, inclusive pelo advogado, como traz o nosso colega André em seu artigo, né, a importância da postura do advogado na mediação dos conflitos. Ele, pegando o gancho do que ele fala, ele traz, né, que um dos objetivos do advogado é promover a pacificação social. E eu destaquei uma frase trazida por ele também acerca desse papel importante do advogado, né, que é o elo da justiça, mas que essa postura menos litigante do advogado, do atendimento ao cliente, desde o escritório até esse cuidado, né, de participar dessas ações de conciliação, de mediação, ou desses métodos adequados de resolução de conflitos. É fundamental, ele menciona que é fundamental que o advogado ouça atentamente o seu cliente, o grupo, e compreenda as atitudes, sentimentos, valores e crenças das pessoas envolvidas, posto que essa apreensão permitirá a construção da melhor solução, o que poderá levar à manutenção da relação, inclusive com modificação de comportamentos em situações semelhantes. Então, ele valoriza o papel, né, o trabalho do advogado nas sessões dos métodos adequados de resolução de conflitos. A Moima, ela destaca o princípio da subsidiariedade como fundamento axiológico da mediação. Ela faz um apanhado histórico a respeito de todos essa sobrecarga que o judiciário tem, né, a partir de um acesso à justiça burocrático, em que acaba prestando uma prestação jurisdicional lenta, imprevisível e de baixa qualidade. Com isso, surgiram as soluções consensuais de resolução de conflitos, que ela traz aqui a negociação, a conciliação e a mediação. Então, ela faz esse apanhado destacando a importância desses métodos autocompositivos, né, de que eles deixem de ser subalternos, né, e passem a ser os principais, né, ganhem destaque junto ao Poder Judiciário. Tendo em vista que eles, me chamou a atenção também o destaque que ela fez, puseram em xeque o dogma da supremacia da atividade jurisdicional, que era concebido em seu modelo clássico, que as partes entravam, um autor entrava com a ação, outra parte contesta aquela ação e aguarda-se que o juiz, um terceiro, que tem-se como imparcial, decida, né? E aquela decisão, quem perder, logicamente, vai recorrer, e aí essa demora desse processo, esses eram os métodos alternativos, os métodos adequados de resolução de conflitos, eles vieram pôr em xeque essa supremacia, né, e que haja um retorno ao direito natural, como era nos primórdios mesmo da humanidade. E aí me chamou a atenção o artigo da Marlene, que é a nossa colega angolana, e eu estava muito curiosa para ler sobre o artigo dela, porque trata de outro país, né, que a gente, eu mesma ainda não tinha estudado nada relacionado a Angola, e assim, ela inicia o artigo dela exatamente como todos nós iniciamos, destacando
a sobrecarga do Poder Judiciário, o excesso de formalismos que gera uma demora na prestação jurisdicional. Ela traz os meios de resolução de conflitos coletivos de trabalho à luz do ordenamento jurídico angolano. Então, o sistema jurídico angolano está tão sobrecarregado quanto o brasileiro, né? Ela traz exatamente esse mesmo, e me chamou a atenção que ela traz exatamente a mesma fala que todos nós trouxemos, né? Como uma luz no fim do túnel, né? Como sendo uma alternativa que as partes têm de ter na verdade, que as partes, que a justiça, que os servidores, que todos têm ganhos, né, com a aplicação e a efetividade desses métodos. Ela traz... Então, isso me chamou a atenção, né, de que, infelizmente, esse método atual, o direito tradicional, realmente tem causado uma sobrecarga no Poder Judiciário mesmo. E aí, ela enfocou o seu trabalho no estudo das figuras de negociação, mediação, conciliação e arbitragem, apresentando o conceito e a forma de aplicação destes meios como no conflito coletivo de trabalho. Então, desde o direito permitido da greve, né, quanto aos métodos não ilícitos, né, que ela chama de que é a proibição do funcionamento da empresa enquanto há esse litígio entre os trabalhadores e a empresa. E de igual sorte, ela menciona, né, ela menciona de igual sorte a essa valorização desses métodos, né, dentro do direito coletivo de trabalho, dentro das negociações do direito do trabalho. Então, é um livro rico, é um livro que aprofunda os estudos a respeito dessa luz mesmo, que é essa alternativa, ou esse meio adequado de solução para desafogar realmente, para que a efetiva prestação jurisdicional, para que a justiça social realmente ocupe o seu lugar e chegue até a sociedade. E com essa fala, eu encerro a minha apresentação, agradecendo mais uma vez a oportunidade de fazer parte desse grupo, da formação, né, do doutorado que a gente faz juntos, né, com a turma, e sob a orientação da professora Sara nesse trabalho, ao qual eu agradeço mais uma vez imensamente pela sua dedicação. Muito obrigada, Elaine. Parabéns a você por sua pesquisa e os meus parabéns, os meus cumprimentos a todos os coautores representados por você nessa participação sua, neste evento que é o primeiro lançamento da obra número 498 do setor de publicações do Grupo Educacional IESLA, tratado sobre métodos adequados de resolução de conflitos e disputas. Parabéns, o mérito é de vocês. Agora queremos muito ouvir o coautor Matheus Guilhermino. Boa noite a todos. Mais uma vez. Muito obrigado, doutora, colegas. Boa noite. Boa noite. O seu artigo tem o título O Método da Mediação Tradicional Linear de Harvard, utilizado na gestão de conflitos interpessoais no ambiente do trabalho, e faz uma interface também com o artigo produzido pela Marlene, a nossa aluna doutoranda angolana, que também apresentou a situação do âmbito
do direito do trabalho. Fique à vontade, Matheus Guilhermino, queremos ouvi-lo, e você falará também a respeito de mais 3 artigos, não é? 3 capítulos. Fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, doutora Sara. Agradeço boa noite. A oportunidade de estar falando, agradecer o Ierva, boa noite, pessoal, que está nos assistindo. Olha, doutora, a pesquisa ela foi algo fantástico, do meu ponto de vista, porque eu identifiquei que, no Brasil, pelo menos, que os métodos ou medidas adequadas de resolução de conflito, eles não vieram para satisfazer, eles vieram para desafogar o judiciário, foi de onde tudo iniciou. E a autocomposição, assim diferente, assim como a heterocomposição, ela não visa, eu discordo do pessoal que fala que visa a pacificação social. A autotutela é mais que isso. Além de uma pacificação social, ela visa uma satisfação pessoal. Porque na medida em que a heterotutela, uma decisão é imposta por um terceiro, nós, como seres racionais, dotados de vaidade, com certeza 99% da população, nós não ficaremos satisfeitos. Seja uma decisão tomada por um árbitro, seja uma decisão tomada por um Estado juiz, isso é um terceiro que impõe uma decisão a você, e cabe em você a cumprir. Então, eu acredito que o tema desjudicialização, ele tomou uma conotação a partir do momento que passou-se a divulgar a justiça em números pelo CNJ. E isso tornou-se público de uma forma mais evidente, o índice de congestionamento, forçando aí adotar medidas para a solução desses conflitos. Aí nós temos a lei de arbitragem e tal, mas até aí ainda era muito conservadora as mudanças, o que vinha dizendo, até que veio o Código de Processo Civil, em 2015, criando a justiça multiportas. E nesse tratado, eu vi que todos nós buscamos, sim, o fundamento da mediação, dos métodos adequados de solução de conflito, não é tão somente a desjudicialização, nós fomos mais a fundo, nós fomos o índice de satisfação daquelas pessoas que estão suportando ou estão em conflito. Então, foi muito prazeroso fazer essa abordagem. Eu vou fazer uma breve análise do trabalho do meu amigo e colega, amigo pessoal e colega, Luiz Felipe Santiago, e da Mariane, porque eles se complementam com o da Ariane Kroc. Porque o Luiz, ele fala assim, embora a mediação e conciliação prevista praticadas pelas serventias extrajudiciais, o provimento 67, em decorrência do artigo 42 do Código de Processo Civil, seja uma iniciativa maravilhosa, ele não teve tanta adesão. E ele traz o porquê que as serventias extrajudiciais não aderiram em massa à oportunidade ou o serviço da conciliação e da mediação. E por incrível que pareça, a Mariana tentou, no trabalho dela, fazer uma análise de campo de elementos qualitativos, para a gente ver os números que são prestados pelas conciliações e mediações no âmbito das serventias extrajudiciais. Então, eu acredito que vai se complementar com o trabalho da Ariane e vai adentrar numa temática bem interessante. Ambos os trabalhos, tanto do Luiz quanto da Mariane, eles vêm contando todo o histórico do congestionamento, do índice do judiciário. E o trabalho da Mariane em si, quando ela sustenta a conciliação e a mediação instituída lá no 42, do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução 67 do CNJ, ela vem e fala assim, olha, mediação e conciliação no âmbito da serventia extrajudicial é maravilhoso, assim como a Ariane Kroc colocou, a capilaridade e a distribuição das serventias extrajudiciais pelo Brasil, ela é muito maior do que as próprias juízes ou comarcas, que são muito mais reduzidas do que a serventia extrajudicial. E, além de não ter a especialidade e a capilaridade, existe a segurança e a fé pública, que
notário ou registrador pode atribuir naquela mediação, naquela conciliação, todo um expertise do direito, além de sustentar que, além da expertise do direito, existe a necessidade, sim, da multidisciplinariedade. Você, seja você o tabelião, registrador, seja seu escrevente, seja um colaborador, existe toda uma estrutura, todo um treinamento para que você possa desenvolver esse trabalho de mediação. Contudo, quando ela vai fazer análise nos dados do próprio CNJ e dos tribunais que ela fez no trabalho dela, ela aborda, são vários estados e distritos federais, são poucos, na verdade, quase zero, os dados informativos dos resultados de produtividade das conciliações e das mediações, onde os próprios tribunais de justiça e o CNJ, eles não vêm cumprindo, e isso impacta um estudo científico de efetivo resultado das conciliações e mediações no âmbito das serventias extrajudiciais, somado, claro, à omissão de alguns estados de trazerem normativas regulando essa conciliação e essa mediação pelos notários e registradores. O Luiz Felipe, na mesma linha da Mariana, ele sustenta que a lei, que o artigo 42 o provimento 67 e a própria lei de mediação é um instrumento fantástico. Contudo, o provimento, ele cometeu 2 equívocos que ele coloca como pontos controvertidos. O primeiro ponto controvertido que ele coloca é a baixa remuneração pelo serviço prestado em mediação e conciliação no âmbito das serventias extrajudiciais. Ele até cita, ou se não me falha a memória, o estado da Paraíba, no ano de 2019, enquanto não tinha lei estadual que regulamentava os movimentos, uma sessão de conciliação de 60 minutos era pelo valor de R$ 69,00. O que isso desestimularia os notários e registradores a investirem em toda uma estrutura que o provimento exige, todo um treinamento que aquilo exige, toda uma demanda que acabou desestimulando a aplicação em massa ou adesão em massa da mediação e conciliação pelos serviços notariais e registrais. Outro ponto controvertido que o Felipe coloca é que, se não me falha a memória, o artigo 40 do provimento 67 do CNJ, ele impõe ou ele estabelece uma cláusula proibitiva, as partes não poderiam, na verdade, o tabelião dos atos que ele pratica, o registrador, estabelecer a cláusula compromissória de mediação e conciliação. Ele vem e critica, e com fundamento, porque o notário registrador, ele simplesmente materializa a vontade das partes. Então, no momento em que o provimento vem e fala, olha, o tabelião e o registrador não pode estabelecer a cláusula compromissória, ele está afrontando uma garantia constitucional. Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, mesmo porque não poderia um provimento impor uma cláusula restritiva através do 67. E, agregado a isso, ele vem e fala o seguinte, o tabelião, ele simplesmente está materializando aquilo que a pessoa declara. A partir do momento em que ela declara que estabelece uma solução pela mediação no extrajudicial, isso aí afrontaria a Constituição Federal. Então, ambos sustentam a maravilha da lei, do provimento 67, mas existem as deficiências estatais para dar o suporte, para viabilizar uma adesão em massa para permitir essa forma de pacificação ou satisfação pessoal. No meu trabalho, já para finalizar, eu trabalhei o modelo tradicional de Harvard, linear de Harvard, como meio de solução de conflito no ambiente interpessoal de trabalho, no ambiente de trabalho. Porque eu, analisando, na época da elaboração do artigo, eu verifiquei que uma das principais causas de fechamento de pequenas empresas, principalmente, são conflitos interpessoais, que os gestores, pelo fato deles não identificarem ou identificarem tardiamente aquilo, não tomarem uma medida satisfatória, faz com que a empresa
trilhe um caminho não desejado, porque esse mediador, esse gestor, ele observa aquele problema somente pelo aspecto negativo. E pelo método tradicional, e a solução pelo método tradicional linear de Harvard, eu coloco no meu artigo, que ele seria, lógico que dependendo da situação do caso concreto, o mais adequado no âmbito empresarial. Por quê? Porque o gestor, é lógico que deve ter uma sensibilidade, dotado de multidisciplinariedade, uma conotação psicológica para proporcionar uma atmosfera tendenciosa a uma satisfação, ele tem que estabelecer uma relação linear entre as partes, afastando a pessoa do problema. Ele tem que analisar o problema, pegar aquele problema através de méritos e princípios objetivos, que é o método de Harvard, que soluciona o conflito através de princípios e méritos objetivos, não levando em conta interesses, não levando em conta posições, mas sim interesses, distanciando o problema da pessoa. Então, a partir do momento que se estabelece esses critérios objetivos, e você coloca esses critérios objetivos para as pessoas envolvidas no conflito, e proporciona que elas proponham uma solução, você vai gerar uma sensação de ganho para ambas as partes. Então, o gestor perspicaz, que aproveitar o aspecto positivo de um conflito interpessoal no ambiente de trabalho, através dos critérios e princípios objetivos utilizados pelo modelo, ele pode fazer com que a empresa, com que o conflito seja uma válvula propulsora de crescimento da empresa. Porque, a partir do momento em que ele pega as soluções apresentadas pelas partes conflitantes, com os da empresa, estabelece um objetivo comum em prol da coletividade, isso certamente resultará numa solução muito vantajosa para a empresa, a partir de um problema interpessoal no ambiente de trabalho. Eu identifiquei, em razão disso, que os métodos adequados de resolução de conflitos, quando nós falamos, utilizamos esse termo, nós imaginamos, sempre fazemos um comparativo nas nossas cabeças com o judiciário. Então, mas não, nesse estudo, nessa pesquisa que eu realizei, doutora, eu identifiquei que esses métodos de resolução, seja ele o linear de Harvard, o transformativo, o construtivo, se você utilizar esses métodos, se as pessoas se utilizarem desses métodos, desde a solução do problema mais corriqueiro, ele pode tirar bons frutos disso. Então, eu acredito que o conflito, embora ele seja desgastante, preocupante, se você utilizar o método correto, você vai sair muito mais forte e muito mais satisfeito do que antes do surgimento do problema. É isso que eu queria expor. Gostaria de agradecer a oportunidade. A tarefa minha cometida foi muito difícil falar depois dessas férias aí. E o pessoal que me ouve, gostaria de agradecer a todos os coautores, a doutora Sara, pelo tratamento fantástico que nos foi dispensado. Muito obrigado pela oportunidade. Gratidão, Matheus Guilhermino, parabéns por sua lucidez na exposição, na explanação do seu artigo e também dos coautores representados por você. Parabéns a você e aos demais coautores. E, de fato, destacando um pouco do que você mencionou, a construção dessa cultura consensual dos conflitos, né, de resolução ou solução dos conflitos. No Brasil entendemos de uma forma, na Argentina, resolução dos conflitos. Se formos falar de Portugal, tem um outro entendimento, enfim, mas o objetivo comum é produzir essa cultura de paz. E eu estava me lembrando de uma citação do Albert Einstein, não é, que mencionou de forma muito feliz, ao meu ver, né, que a paz é a única forma de nós nos sentirmos realmente humanos. O ser humano, ele tem a vocação a vocação da sociabilidade, não é? Com suas características e singularidades. Então, de fato,
fazendo, inclusive, menção do que a Ariane colocou ao final da sua avaliação, da sua explanação a respeito dos artigos produzidos por ela e por algum coautor, não me recordo agora, em relação a talvez esse retorno à essência da busca do ser humano, desse ideal buscado, não é? A busca, não, acho que foi a Elaine que mencionou sobre a volta e a aplicabilidade do direito natural. Quem foi que mencionou? Foi a Ariane ou foi a Elaine? Já não me lembro agora, foi você, Ariane? A aplicação do direito natural? Fui eu. Foi Elaine. Sim, sim. Muito bem. Esse é o ideal do ser humano, não é? E Daniela colocou muito bem que o conflito também é inerente, não é? É inerente por conta da diversidade, não é? Se formos considerar os aspectos plurais da cultura brasileira, começaríamos por mencionar a nossa fantástica miscigenação, não é assim? E eu quero aqui, na verdade, o tempo já não nos permite delongar mais, mas a vontade é abrir e desdobrar as temáticas, porque, de fato, há uma riqueza de detalhes que precisa e merece ser explorada. Eu proponho a vocês que nos reunamos em outras oportunidades para discutirmos esses artigos e ensaios e textos que foram desenvolvidos com tamanha dedicação, com uma lucidez racional brilhante, sabe? E que merece ser apresentado, inclusive, aos nossos alunos da graduação em Direito, aos nossos alunos da pós-graduação na área do Direito, pós-graduação lato sensu. Eu acho que seria uma oportunidade, no âmbito até mesmo das atividades extensionistas da instituição, não é? Propormos fóruns de discussão sobre essa temática e reunirmos vocês como coautores, tanto vocês como os demais. Então, são discussões com um olhar contemporâneo, não é, para as teorias modernas dos métodos adequados de resolução de conflitos, desenvolvidos por meus queridos alunos e alunas do doutorado em Ciências Jurídicas, advogadas brilhantes. Tem uma característica peculiar da presença de vários registradores e tabeliães nessa turma, não é? E, enfim, juristas destacados na nossa nação. E, como eu vinha falando, a nossa busca é por esse ideal do qual não abriremos mão, da promoção dessa cultura da paz. E a promoção dessa cultura da paz, ela pressupõe a dialógica, conforme falou a Daniela. Que lindo, que lindo. A vontade é continuar aqui com vocês. Eu quero incentivar a leitura dessa obra e nós iremos difundir, iremos divulgar, tá? Em todas as nossas plataformas, tanto on quanto off, porque, de fato, são conteúdos inéditos que agregam um valor imaterial, incomensurável, acadêmico, científico, e, claro, pode ser convertido também em valores outros que beneficiarão a nossa comunidade acadêmica e a toda a sociedade brasileira, ao Mercosul e às demais nações que forem alcançadas por essa produção de tão alto nível. A vocês, mais uma vez, os meus parabéns e o meu abraço virtual. Eu espero que em breve possamos nos encontrar, seja aqui na instituição em Belo Horizonte ou na UNSA, em Buenos Aires, não é? Sei que a maioria de vocês já estão produzindo as teses, em breve já estarão apresentando perante uma banca examinadora,
e continuarão alçando voos de êxito, e contem comigo, contem com a nossa instituição. É um orgulho para nós. A nossa missão tem como centro vocês, tá? Muito obrigada mais uma vez por acreditar na nossa proposta. E muito obrigada à família Iesla por todo o suporte de bastidores. Obrigada. Eu abro para que vocês façam as suas considerações finais. Sim, Ariane? Gostaria só de agradecer, é um grande prazer ter participado com os colegas aqui. A produção foi muito individual devido à pandemia, né? A gente acabou não tendo tanto contato e saber que a gente conseguiu produzir essa obra maravilhosa enaltece, engrandece todos nós. Eu queria agradecer muito à doutora Sara e a todos os colegas pela oportunidade que essa instituição nos deu. Muito obrigada por suas palavras, Ariane. Eu também só gostaria de agradecer bastante, né? A oportunidade, foi uma oportunidade maravilhosa, super enriquecedora. Agradeço. Obrigada. Muito obrigada. Sentimento de gratidão mesmo, viu, professora? O seu cuidado é admirável. Obrigada mesmo. É um sonho mesmo estar aqui e a pandemia permitiu apenas o encontro, mas a gente consegue se nutrir a partir desses encontros virtuais e da celebração desse trabalho que fizemos juntos, ainda que à distância. Então, muito obrigada, Iesla, a UNSA e a professora Sara pela oportunidade. Muito obrigada por suas palavras, Helene. Gostaria de agradecer a oportunidade, a Iesla, os colegas, e além da sensação de gratidão, como a Elaine disse, aumentou ainda mais a admiração pela doutora Sara, que, obrigada, com a coordenação desse trabalho, aumentou ainda mais a admiração que nós já tínhamos quando lecionamos lá em 2021. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutora Sara, eu estou aqui no Ceará e estou lutando para conseguir colocar a nossa mediação e conciliação nos cartórios aqui, porque a gente tem um provimento antigo e a corregedoria ainda não liberou, mas assim que liberar, eu quero ser a primeira aqui. Será. Já me convide para celebrarmos. Me conta, para celebrarmos juntos. E daqui seguiremos cumprindo a nossa missão de produzir esse conhecimento de qualidade, com o objetivo de gerar transformação na nossa sociedade. E desse bate-papo eu extraio a convicção de que, na missão, enquanto educadora, enquanto reitora de um grupo educacional que entrega a oferta da educação superior, uma instituição que pertence ao Sistema Federal de Ensino, e entrega a educação superior desde a graduação, passando pela especialização, pelos mestrados internacionais, doutorados internacionais, e agora também propondo os mestrados próprios, e chegando também ao estágio pós-doutorado, né, de continuidade de investigação, a necessidade de continuarmos desenvolvendo competências, e especialmente as chamadas soft skills, as competências socioemocionais. Não é? Ficou implícito nesse bate-papo, em nossas pesquisas, na discussão de todos os artigos propostos nessa obra, essa necessidade de aperfeiçoamento, não é? De lapidação das nossas habilidades socioemocionais como um todo. A aplicação das habilidades socioemocionais no âmbito dos nossos currículos tem sido objeto da nossa consideração mais atenta, desde a graduação, passando pela especialização e também pelos nossos estudos do âmbito do mestrado e doutorado. Eu acredito que este é um dos caminhos, não é? Para irmos não apenas oferecendo o aperfeiçoamento aos mediadores que já estão atuando, tantos
advogados e advogadas capacitados, tão experientes na lida dessa temática tão importante, não é? Como também a formação. E aqui entra também o papel importante das câmaras de mediação. Então, temos a figura dos cartórios, não é? Dos tabelionatos, cumprindo essa missão. Vamos celebrar essa conquista da Ariane lá no Ceará. E, de fato, há um caminho muito longo a ser percorrido. E, de forma colaborativa, nós poderemos continuar construindo essa trajetória de forma consistente e sólida. Então, vamos juntos e continuaremos discutindo essa temática, tá? Continuaremos discutindo essa temática aqui e nos demais espaços, né, de poder e de influência da sociedade. Mais uma vez, muito obrigada às doutoras Ariane, Daniela, Elaine, doutor Matheus e aos demais doutores e doutoras coautores dessa obra tão brilhante. Os nossos aplausos e a nossa recomendação de leitura. E em breve em espanhol também. Meu abraço virtual a todas e a todos mais uma vez e obrigada pela audiência.